Olá pessoal, tudo bem? Vamos à resolução da primeira questão de Química da FUVEST 2015, em que ela apresenta uma caneca e faz algumas afirmações a respeito desta caneca, conta um pouco da história, de como ela era feita antigamente, usando metais ou ligas metálicas, no caso, até chegarmos às canecas de hoje em dia, que são feitas de louça ou de plástico. E são essas as palavras mágicas da questão: os plásticos, as ligas metálicas, ou como o texto chama, o metal, e as louças, que seriam as cerâmicas. Dessas três opções de materiais que podem constituir a minha caneca, ele faz uma lista de características. Não está na ordem como aqui foi apresentada, mas nós temos que avaliar qual seria cada uma das características referente ao material. No texto ele menciona que esta primeira caneca ela é feita de um material com boa resistência, mas reage sim, reage com o calor, com o fogo. A segunda caneca ela tem uma resistência média e não reage com o fogo, segundo o texto. Pode ser levado ao fogo, mas fica sujeito à corrosão. No caso, a terceira caneca ela apresenta pouca reatividade química, mas por ter pouca resistência a impactos. Então, não tem resistência a impactos, péssima resistência, enquanto que ela não reage com certeza. Pouquíssima reatividade química. Nessa história, meus queridos, nós temos que fazer uma recordação das ligações químicas, que são essas três. A ligação covalente, que é clássica entre ametais, ametal mais ametal. E nessa história nós encaixamos os plásticos. Os plásticos têm na sua constituição polímeros compostos de carbono e hidrogênio. O carbono e o hidrogênio são dois ametais, apresentam uma grande resistência, e isso encaixa exatamente com a descrição da primeira afirmação, da primeira caneca, que tem boa resistência. E por que reage facilmente o plástico? Uma vez que pode entrar em combustão, você pode pôr fogo no plástico, facilmente ele se perde formando CO2 e água. Então, nós temos nessa primeira etapa aqui exatamente a descrição do plástico. Depois o texto fala do componente que é levado ao fogo, pode ser levado ao fogo, portanto não reage, e apresenta uma resistência mediana, pois ele está sujeito à corrosão. Este material que não reage facilmente com o fogo, mas apresenta uma certa corrosão, são as ligas metálicas. A liga metálica ela é constituída basicamente de metal mais metal. E aqui você tem alguns materiais como, por exemplo, o bronze, ou até mesmo o latão, que são constituídos de dois metais possíveis. No caso do bronze, você tem o estanho, mais o cobre, que é a liga que define o bronze. Essa seria, então, uma opção de característica para o metal que não reage e apresenta uma resistência mediana, uma vez que ele pode sofrer oxidações com oxigênio. Por fim, nós temos a louça, que se encaixa, portanto, na terceira opção, que é exatamente a característica de um componente derivado de cerâmicas, compostos iônicos. A ligação iônica, classicamente dizendo, ela é feita de metal mais ametal. Um exemplo clássico seria o cloreto de sódio. E alguns sais apresentam uma composição química tão variada de cátions e ânions que confere a eles uma resistência razoavelmente péssima. Uma vez que existem várias composições, isso permite uma quebra muito fácil da sua estrutura. Não é uma estrutura regular com poucos átomos, uma bagunça, digamos, né? E essas cerâmicas, que no caso entraria nessa classificação de ligações iônicas, não apresentam uma grande resistência, enquanto que elas não reagem por nada com fogo, apresentam uma grande resistência ao calor. É isso. Nós temos aqui na sequência
plástico, metal e louça. Na sequência também exatamente igual à sequência das ligações químicas que respondem e explicam estes motivos aqui, de características naturais.